Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o filósofo Moacir Ferreira Filho, ele que vai comentar aí um pouco sobre filosofia, religião e também do livro dele, o recém-lançado Justiça e Religião, de Tomás de Aquino aos dias de hoje. Moacir, primeiro agradecer a sua participação aqui no nosso programa e pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Espero que nossa conversa seja frutuosa e possa alcançar o máximo de pessoas possível. Não é um café filosófico, mas provavelmente vai render muitas perguntas, então para quem quiser mandar aqui nos comentários alguma pergunta, eu vou estar repassando aqui pro Moacir estar respondendo. Bom, Moacir, para a gente começar, queria falar do seu livro, então, agora que foi lançado esse ano, Justiça e Religião, de Tomás de Aquino aos dias de hoje. Queria iniciar, então, como que surgiu a proposta desse livro. Você falou que já tinha escrito ele já fazia um ou 2 anos e foi publicado agora. Então, como que foi a ideia desse livro? Olha, ele nasce de um caminho já, desde a minha primeira graduação em filosofia, que eu me deparei com uma questão filosófica que tinha implicância no direito, né? Então, na época, já brotou assim uma sementinha para que eu estudasse direito. Mas eu relutei. Falei, não vou estudar direito agora. Então, terminando a primeira graduação em filosofia ali em 2015, 2016, que foi o que deu origem ao primeiro livro, né? Eu tratei sobre a arqueologia do conceito da dignidade da pessoa humana, que é o esqueleto principal do direito brasileiro, né? É o que a gente chama do bem maior tutelado, né? Um dos bens mais protegidos do direito. E aí, passando essa primeira graduação, resolvi entrar no mestrado. No mestrado, a minha área de pesquisa é ciências da religião. E aí a gente tem que afunilar as áreas, né? A minha área de pesquisa, então, afunilou para a teologia da cultura. E claro, desde o início, desde a graduação ali no 3º, 4º semestre de filosofia, eu me apaixonei pelo Tomás de Aquino. Eu falei, puxa vida, Tomás de Aquino está no século XIII, mas tem muito a ensinar a gente ainda para os dias de hoje, né? E, enfim, comecei a tentar resgatar os valores de Tomás para os dias de hoje. Então a gente encontra essa relevância da filosofia medieval para os dias de hoje, né? Só que é o seguinte, estando na área de ciências da religião, eu comecei a me questionar. É claro, religião é um conceito muito amplo, muito largo, dependendo de qual sociedade a gente se refere, né? A qual tipo de instituição. Pode ser tratado como instituição, pode ser tratado como um fator inerente ao humano e assim por diante. Então, é um conceito muito largo. E na época eu me questionei, como é que os medievais tratavam isso? Como é então que Tomás de Aquino definiria o que é religião? E aí eu me deparei novamente com o conceito de justiça. Esse negócio não larga do meu pé, né? Para eu definir o que é religião em Tomás, antes eu preciso definir o que é justiça. E aí eu comecei a aprofundar esses conceitos. Esse segundo livro, eu não sei se vai aparecer na câmera aqui, né? Esse não é o título original dele. Certo. Né? O título original era Hábitos, Virtudes e Justiça. 2 pontos, Religião em Tomás de Aquino. Mas porque faz parte da minha dissertação de mestrado. Certo. Quando eu resolvi publicar como livro, ele passa por algumas adaptações e tal. Eu falei, um título desse é muito acadêmico, né? A gente precisa mudar alguma coisa para atrair as pessoas, atrair a atenção. E aí, alguns amigos me ajudaram com a escolha. Eu fiz uma enquete com os amigos e eles me ajudaram a escolher, né? E aí fechamos nesse título. O que chamou mais atenção foi na época do lançamento do livro, foi justamente na época da pandemia em que estava aquela discussão do STF de fechar a igreja, abrir a igreja, né? E as pessoas acharam que eu estava tratando disso. Alguns se interessaram por conta dessa polêmica. Foi bom, mas não é disso que eu estou tratando. Não é sobre o STF, não é sobre pandemia, não é nada disso, tá? É justamente dos fatores humanos, os aspectos humanos que geram a justiça e a religião. Basicamente isso. Basicamente isso. Você, né, o livro ele estabelece um diálogo entre os tempos medievais, como você acabou de falar, e o século XXI, né, o século atual que estamos vivendo. Queria então que você comentasse então um pouco sobre esse diálogo que você faz, o porquê e quais as conclusões, até, claro que
né? Você faz o convite para lerem seu Isso. livro. Mas se você puder dar uma pincelada também nas conclusões. Isso, a ideia não é dar tantos spoilers, né? É só para deixar as pessoas com vontade de ler, né? Então, é claro, o que eu digo às vezes para os meus alunos, né? Estudar filosofia não é estudar história. Não que deslegitime a ciência da história, mas se eu ficasse descrevendo o que Tomás disse, o que Aristóteles disse, o que Jacques Maritain disse, que é o autor francês da minha tese de doutorado, eu estaria fazendo um estudo de história, descrevendo os eventos passados. Mas a filosofia, ela tem um desafio de trazer o que de relevante esses caras disseram e aplicaram na época deles para agora, né? Então, um conceito que é chave para a gente entender, por exemplo, o conceito de pessoa. Assim, fazendo um breve resumo, o conceito de pessoa, ele nasce com a noção de Aristóteles de animal racional, lá no século IV a.C., mas não é suficiente. Por quê? Perguntaram para Aristóteles o que é um escravo, ele vai dizer, é um arado que fala, ou seja, não tem dignidade. Agora, no século XIII, quando Tomás refina o conceito de pessoa a partir da teologia, né, esse conceito de pessoa ele é utilizado, por exemplo, para terminar com o período da escravidão. É animal racional, logo é pessoa. Tomás faz essa construção. É claro que é bastante profundo, mas eu estou fazendo um resumo, uma síntese bastante grande, né? Então ele é utilizado, por exemplo, na nossa Constituição, quando temos lá a dignidade da pessoa humana. E aí, trazendo para os tempos atuais, há uma implicância de conceitos, é interessante isso, porque há conceitos que nascem na religião e que são aplicados no Estado laico. Interessante. O conceito nasce no seio da religião, é um conceito religioso que garante a liberdade religiosa. Né? Ou seja, e o que Tomás tem a contribuir, principalmente, é que no Tratado das Virtudes, que é justamente onde ele fala sobre religião... É uma obra dele, né, isso aí? Tá dentro, é uma parte da Suma Teológica, que é a maior obra dele. Né? É uma parte. Ele não usa o termo instituição, por exemplo. Ele não usa a palavra igreja. Às vezes a gente fala religião, logo fala as igrejas. Não, a igreja é uma parte da religião, um fator, um evento. Por exemplo, o fato da gente ter ficado... Eu sou católico praticante. O fato das igrejas terem ficado fechadas por um tempo não significa que eu fiquei sem religião. Entende? Sim. E o contrário também é verdadeiro. O fato de ter igrejas abertas não significa que os ateus passaram a ter religião. Né? Então, o prédio, digamos assim, a arquitetura da religião é uma parte dela. Então, para Tomás, ele não cita a parte igreja, instituição, como é tratado no século XIX, XX, XXI. Né? Então, nós temos, como eu disse, é um conceito amplo. E ele joga a religião para o intrínseco humano. Ou seja, e aí que entra a parte da justiça. Uma tentativa, que é ele vai dizer assim, a religião é uma virtude anexa à justiça. A religião é uma parte da justiça. Então, nós temos a justiça como um grande eixo, e uma das partes da justiça é a religião. E aí o Tomás divide a justiça em várias camadas. Aí, para entender o que é religião e essas camadas, a gente precisa entender o que é a justiça antes. Né? Se justiça, você tem um problema com alguém, você bateu o carro, você vai atrás da justiça. Né? Para quê? Para resolver aquilo que no direito nós chamamos de lide. Né? Então, houve um problema, você recorre à justiça, o juiz vai decidir, né, de quem é o direito. Ele vai dizer de quem é o direito. Você tem que pagar a indenização para ele. Ou se você foi o errado na batida, ficou 0-0. Então a justiça, do ponto de vista geral, que é a definição que o Tomás adota de Aristóteles, é justamente procurar dar a alguém aquilo que lhe é devido. Então se você está com fome e 2 maçãs saciam a sua fome, é justo que eu te dê 2 maçãs. Se eu tenho 4, eu te dou 2, é justo. Né? Então, é uma atitude justa. Agora, então,
as relações humanas, elas são variadas. Eu me relaciono com um amigo, eu me relaciono com um inimigo, eu me relaciono com meus pais, eu me relaciono com a cidade, me relaciono com a pátria, com os governantes. E para cada tipo de relacionamento, Tomás dá uma camada de justiça. Falou, isso é uma virtude anexa. Isso... E o modo como eu me relaciono com Deus, Tomás chama de religião. Né? É uma tentativa não eficaz de dar a Deus aquilo que lhe é devido. Por quê? Aí ele discorre, né? O dom da vida, os outros dons, a caridade, a natureza. É uma tentativa, né? E aí os atos da religião, quando a gente vai na igreja, é muito comum, isso no cristianismo, mas não só no cristianismo, porque aí que está a contribuição do Tomás. A gente acha que pelo fato dele estar no século III, ele só tem a contribuir com o catolicismo, né? Mas que era o pensamento homogêneo da época. Não era a única instituição ou a única religião, mas era a maioria, né? Mas os comentadores da Suma dizem, não, essa tese de Tomás pode ser universalizante. Porque você pode perceber. Ele adota uma definição de Isidoro de Sevilha, que fala assim, é a tentativa de honrar o divino. Qual a religião que não tem um conceito de divino, um conceito de sagrado, né? Um conceito de transcendente? Todas. Se não todas, uma grande maioria, que dizer todas é muita coisa. Existem muitas religiões, né? Qual religião, por exemplo, que não tem um ato parecido ou igual ao ato do ofertório? Né? De ofertar algo, seja politeísta, ofertar aos deuses, seja monoteísta, ofertar a Deus, seja mais espiritualista, por exemplo, ofertar às entidades. Né? Então, é isso que o Tomás traz para a gente, para o século XXI. Por quê? A gente vê hoje uma grande briga para manter as instituições em pé. Manter as instituições em pé. A gente passa pelo Nietzsche, por exemplo, do século XIX, né? Que vai levantar a bandeira de que Deus está morto, lá na obra Gaia e a Ciência, né? E ele chama, inclusive, as igrejas de túmulos de Deus. Né? E aí, o Tomás, ele aparece no século XIX, ele é retomado no século XIX, para tentar refutar tudo que a modernidade e a contemporaneidade estão fazendo. Né? Tentar retomar isso aí. Então, a gente passa ali por Nietzsche, Freud, Marx, Feuerbach, né? E assim por diante. Então, a gente tenta trazer, pelo menos na obra, eu tento trazer o Tomás para esse rol, dialogar com esses caras. Né? Então, cada um deles vai ter uma definição diferente de religião. O Freud, por exemplo, até chega a falar, uma obra, logo na capa ele entrega o jogo, é o futuro de uma ilusão. E no Mal-Estar da Civilização, ele chama a religião de um sentimento oceânico. Né? Um sentimento oceânico, ou seja, aquilo que... É claro que é uma má tradução do alemão para o português, mas quando eu lembro desse conceito, eu lembro da nossa sensação quando a gente vai à praia, né? A gente fica diante do oceano e fala, nossa, é isso. De onde veio tudo isso? Como é que tudo isso foi feito, né? E tem um outro filósofo chamado Mircea Eliade que fala que a religião nada mais é do que um sentimento humano em busca do sentido de viver. Ou seja, qual é o ser humano que não pergunta por que eu estou aqui, né? Por que eu nasci Tinha tanto país para eu nascer. Nasci no Brasil. Nesse momento, não podia ter nascido no século XIII, não podia, tanta coisa para ter. É claro que algumas religiões vão defender que a gente, num estado de pré-existência, antes do nascimento, a gente escolheu. Eu falei, eu jamais escolheria ter nascido no Brasil. Não é brincadeira. Só olhar pra história. Tinha Paris, Roma, Berlim, Nova York. Eu vou ali, vou morar em Ferraz. Então, alguns levantam essa bandeira de que a gente escolhe. E aí remonta aos gregos, a Platão, por exemplo.
eles tinham o mito da transmigração das almas, né? O que a gente chama hoje de reencarnação. Certo. Então, a alma separa do corpo, aí você volta para a existência, só que você passa pelo rio do esquecimento. Entendi. Por isso que a gente... O déjà vu tem alguma ligação com isso, será? O déjà vu é um termo francês para dizer, que literalmente significa eu já vi. Eu já vi, né? Mas para os espiritualistas usam assim, porque você já viveu isso numa vida anterior. Eu já ouvi isso, por isso que eu perguntei. Isso mesmo. Tem a ver. Ligada a isso. Tem a ver. Eles usam aquelas expressões clássicas. Ah, meu santo não bateu com essa pessoa, né? É uma expressão religiosa, e aí eles justificam. Para o cristianismo essa tese não é aceita, né? Que existiu uma vida passada, mas as religiões espiritistas, né? Aceitam isso, ou seja, quer dizer que em alguma vida anterior você já teve alguma rusga com fulano e aí você reencontra ele, já não rolou, mas tudo bem, né? As religiões, nesse ponto de vista, são tentativas de explicar a realidade. A gente costuma dizer, o que nos une são as perguntas e o que nos separa são as respostas. Você já comentou um pouco até sobre a importância do Tomás de Aquino, só queria que você reforçasse então a importância dele para a filosofia e até para os tempos atuais. Qual a importância de se estudá-lo, assim, você até que agora tem especialização nessa área, escreveu o livro, como que você enxerga Tomás de Aquino no contexto atual agora e a importância dele das pessoas conhecerem a sua obra? Olha, essa pergunta é muito importante porque na minha turma, o Tomás não é um cara fácil de ser lido. Primeiro porque precisa ter uma bagagem antes. Precisa ler Aristóteles, precisa entender um pouco de grego, precisa entender um pouco de latim, né? Dependendo da tradução que você pega para o português, é muito precária. Eu sempre recomendo pegar a edição bilíngue. Aí você tem o português e o latim, que é o original. Se ficou alguma coisa ali, o que é isso? Aí você vai lá, consulta o latim, mas tem que saber latim. Né? Da minha turma de filosofia, na época da graduação, eu fui o único que parti para medieval. Né? Porque todos ficaram meio traumatizados com o Tomás de Aquino. Que os conceitos, cada termo para Tomás, se alguém do grupo de estudo estiver assistindo aí, sabe do que eu estou falando. Né? Ele explora muito bem os conceitos, precisa refinar muito bem os conceitos. Eu digo sempre para meus alunos, olha, as palavras, dependendo do filósofo que a gente vai tratar, tem um peso diferente. Né? A alma, para Platão, é uma coisa, para Aristóteles é outra. Né? A política, para Rousseau é uma coisa, para Hobbes é outra, para Maquiavel é outra coisa. Então, cada palavra tem um peso dependendo do autor. Né? E o Tomás, ele é relevante para que a gente descubra. Isso é uma missão minha enquanto professor, eu absorvi isso para mim, descubra qual é o fundamento do pensamento da sociedade ocidental. Né? Que é muito fácil a gente pegar lá a Constituição e ver lá, precisa garantir os direitos, defender a dignidade da pessoa. Tá, mas de onde veio isso, cara? Do nada, o legislador foi lá e, deixa eu ver, o que eu vou escrever? Não, se der um passo atrás... A gente cai ali no século XX, pertinho, Segunda Guerra Mundial. Jacques Maritain, filósofo francês, tomista, que usou o conceito de pessoa para criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, olha só, a gente sai do Tomás no século XIII, que bebeu das águas de Aristóteles no IV a.C., passou pelo Boécio no século VII, que é ele que define o que é pessoa, né? Tomás escreve tudo isso na Suma e isso vai ser reaproveitado no século XX. Entende? Hoje, para a gente, foi aquilo que eu disse no início, para a gente dizer, eu tenho liberdade de escolher a minha religião, é porque nasceu aí. Né? Não é porque nasceu do nada. Então, para a gente entender o modo da gente pensar, principalmente no mundo ocidental, precisa entender esses caras. Aristóteles, Tomás, Agostinho. Né? Um exemplo que eu dou de Agostinho sempre, por exemplo, no direito penal. Por que hoje é possível a gente dizer sobre culpa e mérito? Bom, se você matou, então você é culpado, você é condenado, vai pagar por isso. Agora,
Se você fez uma ação boa, você tem mérito. Por quê? Tudo isso nasce da tese do livre-arbítrio, de Agostinho do século IV. Entende? Por quê? Na época de Agostinho, existia uma corrente religiosa chamada maniqueísmo, que era tão forte quanto o cristianismo romano, o catolicismo romano, que dizia que a gente não tinha controle sobre as nossas ações. Que o bem e o mal são substâncias que possuem, assim, termo bem chulo, né? Só para ficar mais didático. Que possuem a natureza humana e dependendo dessa briga interna que nós temos, ou eu faço bem ou eu faço mal. Você imagine chegar lá no juiz e falar assim, ó, eu matei porque eu fui influenciado por essa substância de trevas que estava dentro de mim. Então não tenho culpa. Ah, não, tá bom, vai para casa. Né? Talvez o mesmo tratamento, não aqui eliminando a crença de ninguém, mas um exemplo, chega lá no juiz e fala assim, olha, eu matei porque o meu signo estava com ascendente na lua, não sei o que e tal, então eu estava estressado nesse dia, matei por isso, mas não é culpa minha, é dos astros. A juiz, não, tá certo? Imagine, né, as decisões, como é que ficariam os criminosos e tal. Então, é justamente para entender os fundamentos do nosso pensamento e, se for relevante, continuar com isso, manter a base. Se não for relevante, remontá-lo, refazê-lo, transformá-lo. Né? Falando um pouco do seu livro, né, ele é dividido em 3 partes. Isso. A primeira fala sobre hábitos, virtudes e suas distinções, contando o que são virtudes e as distinções entre as chamadas virtudes intelectuais, morais e cardeais. Eu queria que você comentasse então um pouquinho sobre esse estudo que você fez nessa primeira parte do seu projeto. Perfeito. Bom, para a gente entender o que é a virtude, aí um passo atrás, né? É sempre tomar assim, tem que tratar com cuidado cada palavrinha, né? Uma virtude é um hábito bom. Certo. Né? Então, aí nós temos os hábitos bons que aperfeiçoam o intelecto, virtudes intelectuais. Né? Nós temos os hábitos bons que aperfeiçoam a nossa vontade, a virtude moral. E uma delas, a justiça, né? Virtude moral. E as virtudes teologais, que são aquelas que nós recebemos de Deus. Ou seja, aquela que de algum modo, do ponto de vista tomista, Deus já incutiu na natureza humana. Né? Então, essa é a principal distinção básica. Nós temos os hábitos. O hábito é algo que eu faço com vontade constante e perpétua. Né? Se você anda, você não precisa pensar para andar. Já imaginou? Agora o pé direito, agora para respirar, né? Respirar. Ai, quando a gente faz aquelas meditações ou faz algum exercício físico, o instrutor fala, né? Como é que é? Puxa pelo nariz, solta pela boca, assim. A gente perde o controle que a gente está acostumado a fazer pelo hábito. Mas, nossa, que incômodo, né? Controlar isso. Então isso é um hábito. Assim como também, sei lá, ofender as pessoas pode ser um hábito. Enfim. E aí o hábito pode ter 2 distinções, um bom e um ruim. Se for bom é virtude, se for ruim, se for mal, é um vício. Então, aí, encaminhando pelos hábitos bons, né, nós vamos ter então as que aperfeiçoam o intelecto, as que aperfeiçoam a vontade, então as virtudes morais, e as virtudes teologais. Então essa é a distinção básica, para a gente tratar basicamente sobre isso, né? Então essa é a principal distinção entre elas. Entendi. Tá? Também aí na segunda parte do seu livro você vai falar sobre justiça, que é outro nome, tá em latim, né? E de justitia. Como que se fala? De justitia. Aqui também o latim tem um problema de pronúncia. Alguns podem falar de justitia, de justicia, e aí vai. Mas... então eu queria te perguntar, né, o que o leitor pode esperar nessa segunda parte aí, quando você trata... Você já falou bastante aqui sobre justiça. Isso, eu praticamente já entreguei o jogo. Já falou, deu spoiler total, mas só para completar essa segunda parte aí, então, do seu projeto. Isso. E depois eu vou falar um pouco das perguntas que o pessoal tá mandando aqui. Ah, beleza. Eu não consegui acessar aqui, acho que acabou a bateria, não sei. Mas tudo bem. No segundo capítulo, aí eu isolo... Só para discutir esse assunto. Isso, eu isolo a virtude da justiça. Certo. Né, para chegar no final, que é o conceito de religião. O foco da pesquisa aqui foi chegar na definição de religião, na discussão de religião. Mas para Tomás não tem como eu fazer esse salto. Nós chamamos de salto hermenêutico. Né?
um salto de conceito. Vou falar sobre religião, Tomás, tem que passar pelo ato, tem que passar, né, igual fazer um bolo. Não posso começar pelo bolo. O ovo, os ingredientes, juntar, bater e tal, depois... entender como que o bolo é feito, senão o bolo sozinho não fez sentido, não veio do nada. Sim. Né? Então a filosofia tem isso, construção de conceitos, né? Que a gente chama de arqueologia do conceito. É o princípio de cada palavra, o sentido, o significado, e assim vai. Né? Então, no capítulo 2, eu isolo a justiça das virtudes, né? E aqui também vou tentar não dar muitos spoilers, e trato sobre os tipos de justiça. E isso, inclusive, é aplicado nos cursos de direito. Né? Nas introduções aos cursos de direito que nós temos, é falado sobre os tipos de justiça. Então, eu não vou dizer em que consiste cada uma, né, para não dar spoiler, mas nós temos a justiça distributiva, comutativa e etc. Mas, principalmente, a justiça vai tentar descrever um certo equilíbrio. Né? A justiça vai sempre buscar um meio termo. E aí que está. Uma coisa que me incomoda bastante, por exemplo, é claro, se um pai de família ou um pai de uma criança, no caso sendo divorciado, deixa de pagar a pensão. Vamos pensar no conceito geral, né? Justiça é dar a cada um conforme lhe é devido. Tudo bem. O juiz determinou que o pai deve pagar X de pensão. Beleza, é justo, é claro que é justo. Mas pensa bem, se o pai deixa de pagar aquilo, segundo alguns mecanismos do direito, o cara é preso. Pensa comigo. Isso me incomoda um pouco. Se o cara é preso, não tem como ele dar o alimento para a criança. Passou a ser uma punição, claro, uma punição pode até ser justa, mas a criança vai continuar sem o alimento. Então, a justiça seria, de algum modo, puni-lo, mas angariar um meio para que a criança tenha acesso ao direito dela. Porque você prendendo o pai, você não dá o direito à criança de acessar o alimento. Sim. E aqui, alimentos não é só questão de comida, né? Mas de tudo aquilo que é para sobreviver, para a dignidade da criança. Né? Entende? Sim. Então, essas coisas que às vezes passam despercebidos com a operação do direito, né? Mas tendo em vista que a justiça é sempre uma tentativa de buscar o meio termo, o equilíbrio, de modo que ninguém saia perdendo, né? E no capítulo final você vai discutir a religião, né? De religião enquanto virtude na Baixa Idade Média e seu diálogo com a contemporaneidade. Isso mesmo. Aí, claro, feita a abordagem sobre a justiça, distinguindo seus tipos e tal, a gente chega na religião, que é um pontinho dentro da justiça, dessa nuvem gigantesca, que é a justiça. Né? E aí, aquilo que eu disse no início, ou seja, trazer esse conceito de Tomás para o século XXI, para dialogar com Freud, com Mircea Eliade, com Marx, o Feuerbach. Inclusive, ao longo da pesquisa, no último capítulo, eu descobri um autor que estava usando o conceito de Tomás sem dar os créditos ao Tomás. Por quê? A gente sabe que na vida acadêmica há um certo preconceito com a Idade Média, né? Um período obscuro, período das trevas, não dá certo, tal. Foi um período em que a cultura morreu, tanto é que o Edgar usou há pouco tempo o termo renascimento, né? Enfim, e depois o outro período chama iluminismo, justamente para contrapor com essas coisas, né? Mas não é isso. Então, é uma tentativa de trazer, de terminar com esse preconceito e trazer o Tomás para a discussão nos dias de hoje. Aí o cara usa a definição dele e não dá os créditos. E eu olhei justamente nas referências bibliográficas, nem lá ele usa. Nem lá ele usa nem para o Tomás, nem para o Isidoro de Sevilha, que é uma das fontes do Tomás. Né? Ou seja, é relevante, mas tem medo de dizer. Né? Tem medo de dizer. Então, eu trago o Tomás para esse rol de conceitos. E aquilo que eu estava dizendo, o Tomás vai adotar a definição de virtude. Algo inerente ao humano, uma necessidade de um humano de tentar retribuir a Deus aquilo que lhe é devido. Né? Aí eu ponho essa questão, né? Há alguém sem religião nessa perspectiva? A gente sabe pelo IBGE do censo de 2010, porque de 2020
Foi adiado e não vai ter. E não vai ter agora de novo. Não vai ter porque o dinheiro foi parar não sei aonde. Talvez nos tratores. Mas... Tratoraço. É isso mesmo. Mas a gente sabe que o terceiro grupo de religiosos que mais cresce hoje em dia é o grupo dos sem religião. Que se dizem ser religião. Isso não significa ser ateu. Né? Não significa ser ateu. Significa que você não professa uma doutrina oficial. Né? É muito comum as pessoas dizerem, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Né? Isso se dá, claro, por um fenômeno que a gente chama de descrédito das instituições. As instituições perderam muita força no nosso século, isso é inegável. A gente vê na Europa igrejas virando estacionamentos. Né? Eu estive em Portugal em 2019. Eu vi capelas se tornando museu, assim, armazém de imóveis usados para exposição, entende? Então, esse grupo não ocorre nem um trânsito religioso, ou seja, quando uma pessoa sai de uma instituição para ir para outra, nem isso acontece mais. Isso foi muito comum, né? Há uns 50 anos atrás era muito comum, a pessoa, fulano mudou de igreja, hoje isso acabou. Hoje a pessoa se decepciona com uma religião ou com Deus, a gente pode até dizer isso. Né? As pessoas em crise existencial questionam Deus, né? E simplesmente param de professar uma doutrina oficial, digamos assim, o catolicismo, o protestantismo, o budismo. Mas aí o que acontece? Eles até criam um modo próprio de crer, né? Até pegam um pouquinho de cada uma, faz uma mistura, né? Então a gente tem dentro desses sem religião, claro, nós temos aquele que nós chamamos de desigrejados, as pessoas que não frequentam a igreja, nós temos os ateus, nós temos os agnósticos e assim vai, né? Então eu coloquei o Tomás no meio desse rol aí, nessa pancadaria toda. Moacir, temos bastante comentário aqui, bastante gente acompanhando, né? O Antônio Caldeira comentando bastante aqui. Grande Antônio. Quando crescer intelectualmente e filosoficamente, vou me espelhar no grande professor filósofo Moacir Ferreira. O Nair também comentando aqui, gostaria de ganhar o livro do Moacir. Você até pode falar de como que as pessoas podem adquirir o seu livro também, sim. Moacir. O Paulo, que você já conhece também, o Pavione, né, comentou aqui, parabéns Moacir, grande profissional. O Antônio de novo aqui, parabéns pela a instituição do Ministério do Catequista, ser escritor, filósofo, mestre catequista, está ligado ao conceito de servir ao próximo em todos os sentidos? Ele fez uma pergunta aqui, se você quiser responder daqui a pouco. Bastante comentário. Miriam, mais uma vez, parabéns ao professor, grande abraço. Sua avó te ama muito. Elisa, parabéns, tudo incrível. Élida, acompanhando a live direto do ônibus, parabéns, mestre. Bastante comentário, se você quiser responder um por um depois. Certo. Aqui o meu não está atualizando, né? Mas você tem acesso à pergunta do Antônio? Deixa eu dar uma lida de novo na pergunta dele. Ele perguntou aqui, ó. Ele fez duas perguntas, acabei de ver mais uma aqui. Vou falar essa primeira aqui, ó. Entendo São Tomás de Aquino, podemos dizer que os seus pensamentos são tão atuais? Deixa eu ver, ficou meio confuso essa pergunta aqui dele, mas espera aí, deixa eu ver esse outro. Você comprando o livro, além de você estar ajudando o mestre que está começando sua jornada, você ganhará um grande conhecimento. Fala de como adquirir seu livro, eu vou caçar outra pergunta dele aqui. Isso. Bom, para adquirir o livro, pode falar direto comigo, claro, ou entrar no site da editora. A editora é ogêniocriador.com.br, tá lá direitinho, faz o cadastro, recebe em casa. Recebe tudo em casa. Livre de vírus. ogêniocriador.com.br ou direto comigo também, tá? Para falar direto com você, como que é? Sim, pode. Pelo WhatsApp? Isso, pode ser o WhatsApp, Facebook, o Instagram, é mais fácil, né, falar o Instagram do que o WhatsApp, então é @MoacirFF, 2 Fs de faca. Achei a pergunta dele aqui, ele falou aqui, parabéns pela instituição do Ministério de Catequista. Ser escritor, filósofo, mestre e catequista está ligado ao conceito de servir ao próximo em todos os sentidos? Com certeza, com certeza. Uma das atividades que eu desempenho, ou desempenhava na paróquia, porque agora está parada a catequese, é a catequese de adultos, né? Eu gostava muito, gosto ainda de dar catequese de adultos.
E isso faz parte, né? Você não só ensinar um corpo de doutrina, dizer para as pessoas o que é certo, o que é errado dentro daquelas normas institucionais, mas você, muito mais que isso, acolher um catequizando, alguém que, não, mas será que eu posso ir na missa? Estou divorciado. Mas claro que pode, né? Jesus, no catolicismo, ele diz que Jesus fez o sacrifício para todos, né? Então, com certeza, o ato de escrever, de estudar e aprofundar, e claro, o conhecimento não é só pra gente, né? Se eu tivesse escrito isso e guardado no meu computador, estava lá. Ninguém ia conhecer, por exemplo, não aqui na nossa região, talvez no resto do Brasil alguém esteja estudando a mesma coisa, não sabe. Mas aqui na nossa região, ninguém estuda Tomás de Aquino. Nem os da minha turma de filosofia da época, né? Poucos. Eu lembro da minha banca de TCC, o professor Domingos Amanha. Ele é um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém. Eu tremi quando aquele homem... quando o meu orientador disse, Zamanha vai estar na tua banca. Eu falei, tá bom, né? Além de ser tradutor da Bíblia, ele traduziu os livros de Tomás, do latim para o português. Você estava ferrado, né? Mas ele disse assim na banca, se eu encontrar aqui em São Paulo, o cara é professor assim há anos. Se eu encontrar em São Paulo 10 jovens que se animem a estudar Tomás de Aquino, é muito. Porque não é um texto fácil, não é um texto de fácil acesso, enfim. Então, é algo que ele merece ser compartilhado pelo tamanho da obra dele, pela genialidade dele. Até meu orientador diz no início da introdução, se encantar com a genialidade de Tomás, né? O pessoal tem alguns que estão assistindo, acompanham o grupo de estudos. Eu tenho um grupo de estudos chamado Tomás de Aquino. Não é só sobre Tomás de Aquino, mas é sobre vários assuntos. Mas os últimos textos foram de Tomás de Aquino. E quando a gente acha que o texto está indo por uma direção, no final ele argumenta e muda. Então, isso gera, caramba, cara, é um estilo de texto assim que a gente não consegue escrever hoje, né? Não consegue. Só se copiar, até porque o estilo de escrita medieval é diferente, né? É aquela questão, as questões disputadas, pergunta e resposta, debate, e assim vai. Mas sim, ser catequista, escrever, dar aula, é sim um ato de amor ao próximo, com certeza. Perfeito. Tem muitos parabéns aí para você, Moacir, depois você pode curtir lá. A gente já está aí para 40 minutos também de entrevista, vou encerrar, dizer para você, se você quiser dar uma palavra final aí sobre o seu projeto, sobre filosofia, sobre religião, fica à vontade para comentar. Perfeito. Desde já agradeço ao Diário de Suzano pelo espaço concedido, agradeço a cada uma que nos acompanhou nesses minutinhos, passaram tão rápido, né? Mas a mensagem final é que, apesar dos momentos de dificuldade, né, há sempre uma luz no fim do túnel. O ser humano, ele é especialista em interpretar o seu contexto, interpretar o mundo e especialista em ter esperança, né? Os animais irracionais não têm esperança. Então, eu sei que cada um aqui está passando por uma dificuldade. Esses últimos tempos, nas primeiras aulas dessa semana, eu dediquei uns minutinhos da aula para ouvir os alunos. E como é que está a saúde mental de vocês durante a pandemia? Professor, nem sei o que é saúde mental, professor. Está difícil, não sei o quê. E eu falei para eles, olha, aguenta um pouquinho, já estamos em maio. Não está fácil para vocês, não está fácil, mas a gente vai levando do jeito mais humano possível, né? Então, a gente é sempre convidado, né, nesses momentos a manter a esperança, manter a fé, manter a esperança, e mesmo, claro, se permitir nos limites, respeitar os nossos limites. Se um dia acordar triste, preocupado, se permita sentir a tristeza, não há problema nenhum, né? A felicidade constante pode ser até fake, é ilusão. Então é isso, eu quero deixar aí um agradecimento a todos e a todas, a todos os amigos, todos os que acompanham aí de alguma maneira, as entrevistas, os livros, as aulas, o grupo de estudos. Agradeço e vamos manter firme
a fé e a esperança, tá? Um abraço a todos. Aliás, e quem quiser adquirir o livro, só falar comigo ou entrar no site da editora ogêniocriador.com.br. Fechou. Obrigado então, Moacir, agradeço sua participação aqui, seus conhecimentos compartilhados com todo mundo. Agradecer também vocês, amigos internautas, que nos acompanharam até este momento. Amanhã temos mais um programa dessa entrevista com o secretário aqui de Suzano. Agradeço a participação de todo mundo e até a próxima.